benção, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado. Meu Deus. Nós estamos como os que sonham. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou como os que sonham. Parece que eu vivo num sonho e eu não quero acordar dele. Por favor, não me acordem. Fazem 17 anos que eu vivo esse sonho. Olha para o seu irmão e diga: desde quando eu encontrei Jesus, parece que eu estou vivendo um sonho. Não preciso mais daquilo que o mundo diz que nós precisamos. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho algo chamado vida eterna. É quase que um Highlander, um imortal. Então, a partir desse momento, queridos, é viver como os que sonham. E o diabo, ele quer sabotar, ele quer roubar a nossa alegria. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, nesse último domingo de 2025. Quantos aqui estão como os que sonham? Olhe para esse irmão e diga: por favor, não me acorde. Agora tem gente que parece que está num pesadelo. Diga para esse irmão: por favor, me acorde. Se você está em um pesadelo. Mas hoje Deus vai te levar para a frequência daqueles que sonham e estão como os que sonham. Aleluia. Tudo depende da nossa ótica. Tudo depende da lente que usamos. Aleluia. Hoje Deus vai estabelecer em nós de uma vez por todas a lente da esperança, as lentes do seu reino, a ótica da fé. Você crê nisso? Eu estou como os que sonham, porque eu digo: tua presença vale mais. Aí alguém começa a cantar: tua presença vale mais. Eu digo: o teu coração tem que queimar. Aí alguém já canta: deixa queimar, deixa queimar. Rapaz, antigamente demorava mais. Né? Você gosta, né, Vinícius? Né? Agora a gente fala uma coisa, fala: nada mais, nada além de ti. Eu falo: tá tão rápido assim, né? Tá mais rápido do que Spotify. Jesus é lindo, amém? Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia comigo. Eu tenho poucos minutos, eu quero ser bem objetivo, amém? Quantos aqui estão vivendo já uns 4 domingos seguidos? Não sei você, essa semana parece ser que todo dia é domingo, né? E é engraçado quando um povo aparece de supetão lá na sua casa, né? Aparece sopetão, aí você fala: o que está acontecendo? Não, vim aqui. Estamos aqui. Aí vira churrasco do nada, aí vira comunhão e já parece que está 3 dias que a gente está num domingo. Aconteceu isso com você? Os familiares foram para tua casa, não foram mais embora. Você é daquele que foi na casa de alguém e não foi mais embora, né? Esse tempo é muito bom, né, gente? É um tempo de comunhão, tempo de lazer. É um tempo de estar em família, estar com pessoas queridas. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai continuar fazendo coisas poderosas em nosso meio. E continuaremos glorificando o nome dEle, sendo uma referência para os nossos familiares, para os nossos amigos. Você crê nisso? Romanos 8. Tem alguém conosco pela primeira vez aqui? Primeira vez? Você está pela primeira vez? Levante a sua mão assim bem alto. Que bênção, glória a Deus. Quanta gente abençoada, quanta gente bonita aqui, né? Que bênção. Olha para esse irmão que tá pela primeira vez, diga: seja bem-vindo. Fique à vontade. Você está na casa do seu pai. Você está na igreja de Cristo. Amém? Estamos recebendo aqui a Priscila e a irmã Nilza da IAP Maniçoba. Dê um aplauso a Jesus pela vida delas. Tem alguém que veio de mais longe do que Juazeiro da Bahia? Tem alguém que veio de mais longe? Teus irmãos, né? Às vezes vem lá do Acre, lá de Sergipe, né? Eu vou começar. Você veio da caravana da onde? Quer mandar um beijo para quem? Aleluia. Que benção. Cadê? Não foi? Foi no banheiro. O Emerson foi no banheiro. Aleluia. Ok, deixou o filho dele aqui. Obrigado, viu, querido? Não vamos usar a bateria só no final, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Queridos, nós sabemos que esse capítulo de Romanos 8, dessa carta de Paulo à igreja de Roma, é um capítulo muito revelador, é um capítulo extraordinário. Paulo já começa o capítulo dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nesse capítulo, Paulo também revela no versículo 16, 17, 18, que é o próprio Espírito de Deus que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esse capítulo é um capítulo muito revelador. No verso 28, nós lemos aqui que Paulo deixa bem claro que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Diga comigo, todas as coisas. Eu já quero que de fato a sua mente possa ser alcançada pelo poder e pela vida da palavra nesse momento. E que você receba agora no teu espírito também o entendimento de que todas as coisas que aconteceu em 2025 cooperaram para o meu e para o seu bem. Todas as coisas, exatamente toda, mas fui eu que decidi errado, fui eu que entrei nisso. Todas as coisas. Quantos amam a Deus aqui? Quantos amam a Deus aqui? Quantos estão vivendo segundo o seu propósito, segundo o seu chamado? Quantos estão decididos a serem aperfeiçoados, entregando a sua vida dia após dia, na presença de Deus, submetendo a palavra, caminhando uma dimensão de fé? Quantos estão vivendo dessa forma? Então, se você está, de fato, vivendo como alguém que ama a Deus, e decidiu andar segundo o seu propósito, segundo o seu chamado, todas as coisas boas e as coisas ruins, o que deu certo e as coisas que não deram certo, as pessoas que se achegaram e as pessoas que foram embora, o que você ganhou e o que você perdeu, aquilo que você colocou de meta e se concretizou e aquilo que você não alcançou. Eu quero dizer que se você está vivendo dentro desse contexto bíblico, todas as coisas em 2025 cooperaram para o seu bem. Quando eu tenho a revelação da palavra, primeiro eu paro de viver com o jugo de culpa. Eu não aceito mais o jugo de acusação. Eu não carrego mais o peso da culpa de talvez ter tomado uma decisão errada. Peraí, mas eu tomei uma decisão errada. Talvez eu entrei onde não era para entrar. Talvez fiz negócio onde não era para fazer. Talvez aceitei um emprego que não era para aceitar. Talvez confiei que não era para confiar. Mas peraí, se Deus não quisesse que isso acontecesse, de alguma forma Ele impediria. Mas se Deus permitiu, porque existe a vontade permissiva de Deus. Se Deus permitiu que eu e você entrássemos em alguma situação que deu errada em 2025, foi porque Deus estava decidido a nos ensinar com tudo aquilo que nós decidimos de forma errada. Então chacoalha seu irmão e diga: para de se lamentar por aquilo que não aconteceu, por aquilo que você não alcançou, por aquilo que você não viveu, pelas pessoas que foram embora, pelo relacionamento que não deu certo. Pare de se lamentar, porque se você ama Deus e está vivendo segundo o seu propósito, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Cadê o jugo de culpa? Foi despedaçado nessa hora. Eu declaro que todo jugo de culpa é despedaçado nessa hora pelo poder da unção do Espírito de Deus nesse lugar. E agora, pastor? E agora eu aprendo. E agora eu entendo. E agora eu amadureço. Porque o sofrimento gera amadurecimento. E agora eu vou tomar decisões com clareza em 2026. Quantas pessoas não disseram agora, não, isso é de Deus? Esses dias me fizeram uma pergunta: pastor, como saber que é a voz de Deus e a nossa consciência? Qual é a diferença?
É que a nossa consciência, ela é manipulada pelas nossas experiências, pelas sensações, pelos traumas, por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Mas a voz de Deus, ela nos leva a viver tudo aquilo que Deus está dizendo de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com as minhas sensações, não é de acordo com o meu humor, não é de acordo com as oportunidades que surgem ao longo do meu caminho. Ouvir a voz de Deus é entender que tudo aquilo que eu estou acreditando que é a voz de Deus está dentro da palavra, porque se não está de acordo com a palavra, eu tenho que linkar aquilo que eu estou acreditando que é a voz de Deus com as palavras que eu já recebi. Deus falou conosco agora, antes do final do ano: eu vou levar vocês para uma nova dimensão. Eu vou levar vocês para acessar o futuro. Eu falei: que negócio é esse? Eu vou levar vocês para pisar em lugares que vão elevar o nível de vocês, que vão elevar a frequência de vocês. Meu irmão, não foi que Deus fez isso? Agora nós vivemos 2 vezes o mesmo dia. Nós saímos de um país, fomos para outro país. Nós saímos dia 17 de um país e chegamos dia 18 no outro país. Porém, quando a gente saiu desse país no dia 18, a gente foi para outro país e voltamos no dia 18 de novo. Pastor, mas é a questão do fuso. Você entende como você quiser, eu creio que é profético. Eu fui no futuro, nós somos no futuro, acessamos o futuro. Eu já vi o que tinha lá, eu já tinha jantado, e depois eu gostei do que eu vi e eu voltei lá de novo. Eu quero dizer que Deus vai revelar o teu futuro em 2026, 2027, 2028. E você vai gostar do que viu. E vai dizer: ei, não tem impedimento, não tem levante, não tem palavra, não tem calúnia, não tem problema. Não tem situação que vai me impedir de entrar naquilo que Deus já me mostrou para os próximos tempos. Você vai acessar o seu futuro. O futuro que Deus projetou para a tua vida. Só que muitas vezes nós só nos damos conta que estamos vivendo aquilo que Deus falou quando estamos vivendo. É interessante. As coisas acontecem tão de repente. É tão natural. Acontece, de repente você está vivendo. Aí você fala: peraí, mas Deus falou que isso ia acontecer. Onde você sabe que é de Deus? Onde você sabe que é a voz de Deus? Porque vem totalmente conectado com tudo aquilo que Deus está falando, com tudo aquilo que Deus está mostrando, com tudo aquilo que você vem vivendo. Deus vem te conduzindo, Deus vem te aperfeiçoando, Deus vem te transformando, para você de fato viver tudo aquilo que Ele projetou. Diga comigo: todas as coisas, as boas e as ruins. Tem algumas coisas ruins que acontecem conosco que revelam que a gente não estava totalmente tão preparado como a gente pensava que estava. De repente você brigou com alguém essa semana e pensou: eu estava mó crentão. E olha, eu elevei o meu tom, eu fui um pouco grosseiro, eu falei o que não devia. Então, e agora? Não é que você é menos crente, é que você ainda continua sendo humano. Eu e você continuamos sendo falhos. Então o que eu faço? Eu aprendo com isso. Então coisas boas e coisas ruins que acontecem ao longo da nossa vida é para nos ensinar, é para nos preparar, é para nos revelar que de fato tudo que nós precisamos está nele. Você crê nessa palavra, que a tua vida está no controle das mãos dele? Pastor, como eu posso ter essa plena certeza? Sabendo quem você é em Deus. Libere um pouco o som dele aqui para mim. Então um silêncio assim. Olha para esse irmão. Dê um sorriso para ele, isso. Assim, eu sei que a palavra ela está vindo assim cortando. Ela está vindo nos levando para um novo nível de revelação. Mas dê um sorriso para ele, diga: você é uma benção. Que bom que você veio hoje. Deus está te pegando aqui hoje. Argumentos para se tornarem justificativas por aquilo que não deu certo não vão existir mais nos meus e nos teus lábios, na minha e na tua boca, porque todas as coisas cooperam. Pastor, mas fui eu que errei. Se arrependa. Se arrependeu, foi perdoado, todas as coisas cooperam. Agora vai e não peques mais. Alguém diga para esse irmão: vai e não peques mais, meu irmão. Aleluia.
Mas como eu posso ter a certeza disso? Paulo está dizendo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. A maioria dos cristãos amam a Deus, mas vivem segundo o seu propósito. Como eu vivo segundo o meu propósito? Primeiro entendendo que o propósito que nós vamos viver na terra não começou na terra. Alguém pode entender isso? Alguém consegue compreender isso? O propósito que nós estamos vivendo na terra não começou na terra. Ele está dizendo no versículo 29, o que dantes de antemão conheceu. Aonde ele nos conheceu? Na eternidade. Ok? Ele está dizendo para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, Jeremias, antes de você ser um ser, sendo formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E tem gente que vive reclamando, se lamentando, porque eu nasci nessa família, céus, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque eu nasci lá na extremo zona leste de São Paulo, por que tanto problema? Porque já estava desenhado. Alguém escolheu a casa que ia nascer, a família que ia nascer? Alguém escolheu? Eu ia me chamar Jonatas Abravanel. E eu não deixaria acontecer o que aconteceu. Deixa para lá, isso é outra conversa. Então Deus tem um desenho. Ele nos conheceu na eternidade. Ele diz para Jeremias, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu já te conhecia. E te dei as nações por profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te conheci antes de você ser gerado, e eu já tinha o seu enxoval preparado. Eu já tinha o acesso das nações, para você ser profeta das nações. Eu já tinha um desenho, eu já tinha um plano para você, Jeremias. O que de antemão conheceu, e os que conheceu, predestinou, nos deu um predestino na eternidade. E aos que predestinou, chamou aonde? Na terra. E aos que chamou na terra, ele chamou na terra. E por isso que você nasceu nesse lar, por isso que você nasceu do ventre da sua mãe. Não foi um equívoco, não foi um acidente biológico, não foi fruto de um romance, de um lance, de um abuso, de um estrupo. Não, você nasceu porque Deus te chamou para vir e nascer nessa terra. Aos que chamou. Nós nascemos de um ventre, e ao nascer desse ventre, já nascemos debaixo de uma herança. Que herança é essa? A herança adâmica, o homem pecador, a herança do pecado. Também não era culpa nossa, parecia injustiça. Nós recebemos essa herança, era aparentemente injustiça. Mas o que o Senhor fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o primeiro Adão errou, ele pecou, e a herança é o pecado. Mas o último Adão, chamado Jesus, veio, não pecou, fez o bem, obedeceu, foi fiel. Ele foi crucificado no meio do teu lugar, e a Bíblia diz que ele venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora no último Adão, ainda que eu nasci de um ventre de uma mulher com uma herança pecaminosa, por causa do primeiro Adão, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora em Jesus, todos podem ser redimidos, remidos e receber a redenção, a salvação por intermédio de Jesus. O salário do pecado é a vida, o salário do pecado é a morte, mas a salvação é o dom gratuito de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus. Aos que chamou, nasceu de um ventre, nasceu com uma herança pecaminosa, mas aos que chamou, a esses também justificou. Meu Deus. Você sabia que antes de nós nascermos, assim como alguém pecou e a herança era pecaminosa, alguém já tinha pagado o preço do pecado para sermos justificados. Alguém precisa entender isso. Assim como a herança era pecaminosa, uma natureza adâmica, assim Jesus já tinha sido imaculado, o Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então você já nasceu com uma dívida paga. Vou repetir, eu e você nascemos devendo, mas já com essa dívida paga.
Agora eu preciso escolher, eu vou viver endividado ou eu vou acessar o saldo positivo daquele que já pagou a dívida. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Nós precisamos compreender. Aos que chamou na terra, justificou. Pastor, qual é o problema? Você acredita na teologia de Calvino? Cara, eu acredito na teologia do reino. Eu vivo o reino, eu respiro o reino, a minha mente é do reino, meu coração é do reino, eu pertenço a um reino, eu fui gerado no reino, o Espírito que habita em mim é o Espírito do reino, é o Espírito de Deus. Vocês ficam brigando por teologias, porque a teologia de João Calvino acredita que nós somos predestinados e uma vez salvo, sempre salvo, pelo amor de Deus. Não é esse predestino, porque isso invalidaria o livre-arbítrio, o poder de decisão. E Jesus disse que aquele que for fiel até o fim será salvo. Jesus disse que os viciados não herdarão o reino dos céus. Jesus disse que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Jesus disse que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Jesus disse que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Ou seja, não tem como a pessoa aceitar Jesus hoje, receber Jesus hoje na sua vida, receber a salvação, porque recebeu Jesus, é o dom gratuito de Deus, a salvação por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Aquele que crê com o coração e confessar com a sua boca, confessa para a salvação. Não tem como ele fazer isso hoje e amanhã ele falar, eu vou assaltar um banco ali, que Jesus está comigo, mas eu não vou perder minha salvação. Não, tá bom, eu recebi Jesus hoje, eu sou salvo, mas é o seguinte, eu vou ter umas 5 amantes, porque eu não vou perder minha salvação. Eu não acredito nesse tipo de teologia. O predestino que nós recebemos, que já foi determinado desde a eternidade. Em primeiro lugar, nós somos predestinados à salvação. Por quê? Porque assim como a herança de Adão era o pecado, a herança que nós recebemos através do último Adão é a vida. Então nós já fomos predestinados à salvação, mas nós decidimos ser salvos ou não. Chacoalha 2 pessoas, diga, você decide viver endividado ou correr para aquele que já pagou a sua dívida. Sigo ou paro? Sigo ou paro? Aos que chamou, justificou, porque o sacrifício já tinha sido feito. O Cordeiro Imaculado, antes da fundação do mundo, não tem justiça com Deus. Ele é um justo juiz. Então aquele que foi chamado para viver na terra, já tem um predestino a ser salvo, se receber Jesus. Aí o próprio Jesus diz em Mateus 16:15, ide por todo mundo. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós vamos fazer missões, é por isso que nós pregamos nas redes sociais, é por isso que nós pregamos. Meu irmão, teve uma irmã aqui que fez uma live no TikTok e hoje um monte de gente aceitou Jesus no culto da manhã. É por isso que nós estamos na internet, é por isso que a gente vai entrar na rádio, é por isso que vamos montar um canal de TV, é por isso que a gente vai tomar toda a esfera, os 7 montes, porque Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É para quem crê. O Senhor é tão respeitoso, Ele nos ama tanto, que Ele deixa o homem decidir por Ele. Deus não obriga, Deus não manipula. Quem está entendendo, diga amém. Então eu preciso compreender que a maior obra que foi feita para a minha vida e para a sua vida, foi feita na cruz do Calvário. Isso é algo que eu e você não poderíamos realizar. Eu e você não teríamos o poder de pagar o preço dessa dívida. Mas Ele pagou. Alguém levante a mão e diga, obrigado Jesus, porque o preço do meu pecado foi pago na cruz do Calvário. Ele morreu no meu e no teu lugar. Mas aos que chamou, justificou. Aí tem algo que nós lemos aqui no final. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque muitos cristãos não estão vivendo verdadeiramente o propósito. Eles até amam a Deus, mas eles, primeiro, são afetados por aquilo que estão vendo. São afetados pelos problemas palpáveis, terrenos.
Eu não vou falar para você levantar a mão, mas quantos aqui não foram rejeitados pelo pai? Quantos aqui não conheceram um pai? Quantos aqui não foram rejeitados na sua família? Quantos aqui não nasceram numa família desestruturada? Quantos aqui não tiveram talvez um modelo não saudável de família? Quantos de nós? E muitas vezes a nossa vida inteira nós ficamos colocando a culpa nisso. E aí nós estamos sendo distraídos do verdadeiro propósito que já foi desenhado desde a eternidade. Então quando eu entendo que eu fui escolhido desde a eternidade, eu tenho um predestino. Ele me chamou na terra, me justificou e glorificou. Eu não quero saber se meu pai me abandonou, se eu nasci na família mais pobre do Brasil. Eu não quero saber quem me feriu. Eu só tenho uma coisa a viver. Eu preciso viver o propósito para o qual Ele me chamou nessa terra. Vocês estão entendendo? Por favor, chacoalhe o seu irmão e diga: as coisas da terra não vão te parar. Os problemas não vão te parar. A sua alma quer ser afetada pelos problemas. A sua alma quer te fazer paralisar. A tua alma quer te entristecer. A tua alma quer dizer: tá vendo? É só com você que não dá certo. A tua alma quer dizer: tá vendo? Mais um ano não aconteceu aquilo que você esperava. Talvez mais um ano você está ganhando a mesma coisa. Mais um ano você não casou. A tua alma está vindo com essa conversa fiada. Mas o teu espírito está dizendo: fica firme. Fica firme, porque o propósito não é terreno. O propósito é eterno, foi desenhado desde a eternidade. Por favor, alguém bate na mão de uma pessoa e diga: o que diremos nós? O que diremos nós mediante a todas essas coisas? O que diremos nós? Verei a tua glória. Meu irmão, eu posso pregar bem, eu posso ter uma oratória impecável, eu posso ser um excelente articulador, eu posso ser um expert em exegese, eu posso pregar para milhares de pessoas. E pode falar uma coisa: não muda Deus. Quem está entendendo? A pregação fala ao coração dos homens, mas tem uma coisa que o diabo não quer deixar o Filho de Deus fazer. Diga o que, pastor? Só se perguntar fazendo o bico. Diga o que, pastor? Orar. O diabo não quer que a gente ore, gente. O diabo é um filho das trevas. Eu ia falar filha da mãe, mas ele não tem mãe. Ele não quer deixar o crente orar. Por quê? Porque quando eu oro, eu me conecto à minha fonte. Vamos fazer aqui? Pai, em nome de Jesus, estou na tua presença. Me perdoa pelos meus pecados, me lava com o sangue de Jesus. Eu entro na tua presença, Senhor. Eu preciso de ti. Não tem microfone, não tem som, não tem pessoas, não tem estrutura, não tem placa de igreja, não tem religião. Tem um ser criado por Deus desde a eternidade, que veio a essa terra, cumpriu o propósito, falando com aquele que não está vendo, mas está crendo, que está ouvindo. E vai passando o tempo, esse que não está vendo Deus, mas está crendo que Ele está ouvindo, também começa a ouvir a voz dEle. Porque nós saímos do plano terreno, e quando nós oramos, nos conectamos com o plano eterno. Nós acessamos a nossa fonte de existência verdadeira, chamada eternidade. Você entra no quarto como um gatinho: estou com um monte de problema, estou pensando em abandonar, estou pensando em largar, estou pensando em deixar, estou pensando em parar. Oh, como eu erro, oh céus, oh Deus. A gente entra assim, parecendo vítima. A gente começa a falar com Deus. Aí daqui a pouco há uma conexão do céu com a terra. E a gente sai do quarto parecendo um leão. A gente entra dizendo: Deus, olha, Deus, eu não aguento mais, olha o que eu estou vivendo. Aí passa 15 minutos, a gente fala: Deus, não quero saber mais de nada disso. Eu só quero viver o que o Senhor tem para mim.
A gente se conecta com a nossa realidade. Porque a nossa realidade é eterna, não é terrena. Por favor, chacoalhe esse irmão, toca nesse corpo dele esbelto, Timonjaro, aleluia. E diga para ele, esse corpo aqui vai ficar. É só um instrumento, é só um veículo para você cumprir o seu propósito na terra. Mas você é um ser eterno. Nós somos seres eternos. Eu não conheço essa, aleluia. Escute, eu estava no salão, eu dobrei o joelho para orar, para agradecer ao Senhor, estava um ambiente poderoso. Estávamos na gamelinha, e o Espírito Santo, ele tem umas coisas, Deus faz umas coisas com gente que acredita nessas coisas, que parece que é loucura, mas é loucura. Eu dobrei o joelho, quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo fez assim, ó, me levou lá na casa do Rogério e da Andréa. Sabe aquele Google Maps, quando você dá um, faz assim, ó. Foi exatamente assim. Eu dobrei o joelho, o Espírito Santo me levou lá na rua Maria Alva 188. Lá na casa de paz. Quando estava lá o pastor Lucas, pastor Stephanie, que você não ia chamar ele nunca de pastor quando visse ele daquele jeito. Ele usava Juliette, chinelo Kenner, Ciclone e polo listrado da Ralph Lauren. Uma segunda-feira, eles estavam de ressaca do domingo. Teve revoada, resenha no domingo. Na segunda estavam todos lá. O Espírito Santo me levou lá. Naquela casa de paz onde todos eles se entregaram. Eric, Vinícius, Lucas, Stephanie. Né, Emerson? Você lembra disso, filho? O Senhor me levou lá. Aí sabe o que o Senhor me disse? Quando Ele me levou lá, eu parei lá no meio daquela, entre a sala e a cozinha, onde a gente fazia a casa de paz. Deus me levou lá. E o Senhor falou assim para mim, tudo isso que vocês estão vivendo lá na gamelinha, já estava preparado desde a casa de paz. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não tem passado, presente e futuro. Por isso que a hora que Deus quiser, Ele te leva lá. Quem já assistiu o Flash aqui? Deixa pra lá, corta essas coisas aí depois da live. Quem já assistiu o Flash que volta na linha do tempo? Uma palavra de conhecimento faz a gente olhar para uma pessoa e ver o que ela passou e viveu lá no passado. Você acessa o passado dela. E aí você começa a ver o que ela está vivendo no presente e fala o que Deus está falando para ela se preparar e se posicionar agora para aquilo que Deus vai fazer no futuro. Isso se chama dons de revelação. No Espírito não tem passado, presente e futuro. É uma dimensão só chamada eternidade. Agora chacoalha de duas pessoas e diga, era para você estar aqui nesse domingo. Deus já tinha preparado. Por isso a viagem não deu certo. Por isso você voltou antes do tempo. Por isso não foi viajar. Porque era para você estar aqui recebendo essa palavra. Era para você estar aqui hoje. Já estava preparado. Que olho para ti. Ei! Escute. E quando o Senhor falou isso para mim, o que está acontecendo na gamelinha agora, já estava preparado lá na casa de paz. Aí o Senhor me trouxe assim, ó, pum, o celulão, e me levou lá para o ginásio da Portuguesa. Posso continuar ou é demais para você? O Espírito Santo me tirou do ginásio da Portuguesa e me levou para um estádio aqui de São Paulo que eu não discerni qual que era ainda. Não sei se é novo, se vai ser reformado, eu não sei. Mas ele me levou para um estádio que estava cheio de pessoas adorando a Deus. E o Espírito Santo me disse, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Na dimensão chamada eternidade, já está tudo preparado. A minha pergunta para você agora, diante de todas essas coisas, o que diremos nós? Teve problema em 2025, vou parar, não dá certo, olha só, é só comigo. Diante de tudo aquilo que o Senhor está nos ministrando, o que diremos nós? Diante de todo o plano eterno que Ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, a minha palavra é, o que diremos nós, mediante a todas essas coisas? Por favor, alguém diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem problema, não tem situação, nem porvir, nem nenhuma coisa que possa nos separar do amor de Deus. Agora minha pergunta é: estamos vivendo como alguém que tem um desenho de propósito para viver na terra desde a eternidade? Estamos vivendo como alguém que foi justificado e aos que justificou, glorificou? Por favor, olha para esse irmão e diga: tem glória aí dentro de você. Diga: tem glória aí dentro de você. Tem glória dentro de você. Pode falar uma coisa? Lá no Réveillon da tua família, depois que você sair do culto da virada, as pessoas vão ver a glória de Deus em você. Quando você voltar para o seu trabalho depois do recesso, as pessoas vão ver a glória dentro de você. Quando você for passar lá naquele vestibular lá, vão ver a glória dentro de você. Quando você encontrar aquela varoa do corte, vai ser só a glória de Deus mesmo em você. Eu preciso andar como alguém que carrega a glória. Eu preciso viver como alguém que carrega a glória. Eu preciso andar e olhar para aqueles que estão no mundo e dizer: eu carrego a glória. Eu não preciso ver o que o mundo está vivendo. O mundo precisa conhecer daquilo que eu carrego. Alguém precisa entender isso. Quantos aqui estão dispostos a viver nesse estilo de vida? Pastor, o que eu preciso para me manter? Eu estou aqui sendo ativado, a minha mentalidade está recebendo, as desculpas estão acabando, o vitimismo está sendo lançado fora, essa mentira da desigualdade, da rejeição, do abandono, da pobreza, da escassez, dos traumas. Eu não sou resultado dos meus traumas, eu fui chamado desde a eternidade, escolhido na eternidade, eu tenho um propósito para cumprir, eu nasci numa casa porque foi proposital, foi intencional. Sabe o que vai acontecer? Agora a glória de Deus vai se manifestar na tua vida e toda a tua família vai se converter, toda a tua família também vai receber essa revelação, todos vão receber Cristo, todos vão ser salvos. Deus é intencional, meu irmão, Deus não se equivoca. Deus não erra, Deus nunca errou. Eu quero dizer, Deus não errou comigo e com você. Como se manter assim? Número 1, não acredite naquilo que você está vendo. Alguém para o filho do pastor? Está causando. Escute, não acredite naquilo que os teus olhos estão falando. O maior inimigo da visão é a vista. Deus tem um plano desde a eternidade. Então, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo, eu prefiro ficar com a visão. E visão é tudo aquilo que nasce do campo da imaginação. E campo da imaginação para nós não é imaginação, se chama fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela... Então eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo por aquilo que eu estou crendo. 2026 será um ano extraordinário. 2026 nós vamos crescer em sabedoria e vamos romper em maturidade em todas as áreas. Segundo, não entre em concordância com o mundo. Escute, tenha discernimento espiritual. Eu declaro ativação do dom de discernimento. Porque algumas pessoas vão dizer: o Brasil vai ver uma crise. Se você falar: é mesmo? Você entra dentro dela. Não concorde com o mundo. Não concorde com aquilo que o sistema vai dizer. Não concorde com aquilo que os jornais vão dizer, que a mídia vai dizer. Não concorde. Esse vai ser o pior ano do Brasil. Não concorde. Claro, você não pode ofender ninguém, mas dentro de você pode falar: para mim vai ser o melhor. Não concorde com as notícias ruins, com a desesperança. Não concordem. Porque a partir do momento que a pessoa concorda, ela está ligando isso na terra e está ligando no mundo espiritual. A segunda coisa que os cristãos mais são atacados, impedidos de viver o todas as coisas cooperando nessa dimensão, é entrar em concordância com aquilo que o mundo está dizendo, é entrar em concordância com as notícias ruins, é entrar em concordância com os diagnósticos. Que tremendo testemunho da Fernanda. Não entre em concordância, engane o diabo.
Está no seu dia mal. Coloca um sorriso no rosto. Tem boleto até umas horas para pagar. Aleluia. Tem gente que 15 dias do boleto, ainda falta 15 dias para vencer o boleto, ele já está sendo afetado. Já está triste, cabisbaixo, desesperado. E agora? Não. Bota um sorriso no rosto. Declara: Golias, eu vou te derrubar. E pode vir o restante dos Golias dos outros meses. Ei, engane o inimigo. Não deixe ele ler as suas expressões. Não deixe ele ver que você está cabisbaixo. Posso te falar uma coisa? Deus não trabalha no vitimismo. Deus não é um Deus emocional. Deus não se move por sensações. Deus não é sensacionista. Deus não se move pelas nossas emoções. Deus se move de acordo com a nossa fé na palavra e a nossa obediência. No mundo tereis aflições, mas você tende? É isso que eu estou pregando. Está todo mundo falando, mas eu tenho bom ânimo. Bom ânimo não é para quando está todo mundo feliz. Bom ânimo é para quando o mundo está dizendo que não vai dar certo. Bom ânimo é para quando a nossa alma está dizendo: está vendo? Só com você que não acontece, só você que não muda. Não, nessa hora que eu tenho que ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Segunda coisa, não concorde. Não use a sua boca para concordar com aquilo que o mundo está dizendo. Pastor, mas tem um problema, sou eu que só falo de problema e de crise. E as pessoas que concordam comigo. Aleluia. Eu declaro que você vai ser liberto hoje. Você não é um poço de problema, você não é um poço de murmuração, você não é um poço de desgosto, você não é um poço de desesperança. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Da sua boca precisa sair de tudo aquilo que o teu coração está cheio. Da minha boca só sai esperança, da minha boca só sai vida, da minha boca só sai solução, da minha boca só sai profecia da palavra. A minha boca só sai a palavra de Deus. Por quê? Porque o meu coração está cheio da palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se o teu coração tem vida de Deus, da tua boca vai sair vida de Deus. Se o teu coração tem palavra, da tua boca vai sair palavra. Se o teu coração tem esperança, vai sair a esperança. Quantos estão entendendo? O problema é que nós só vamos falar certo se cremos certo. A religião nos ensinou a sermos vitimistas. A religião nos esperou cair do céu. A religião nos esperou o grupo de louvor pode subir. Aleluia. Já deu a hora, eu já vi que eu já fui nessa. Por favor, podem subir. Escute. A religião nos ensinou a sermos rabugentos. Murmurar a semana inteira, mas no domingo eu vou lá receber uma palavra para mudar minha vida. O reino nos ensina a tomar posse e a entrar em todo o propósito que foi desenhado desde a eternidade. Eu não vou ver o que todo mundo vive. O Emerson ministrou aqui. Você não vai viver o que todo mundo vive. Terceiro inimigo: comparação. Não se compare com ninguém. Deus não te fez para ser cópia de ninguém. Deus não te fez para ser xerox de ninguém. Se você quer ser cópia, seja cópia de Cristo. Por favor, levante a sua mão e diga: eu sou a cópia de Cristo. Eu sou a xerox dele. Ele é a primícia de muitos irmãos. Eu sou imagem e semelhança do meu Pai. Eu só vou falar certo se eu crer certo. A religião nos ensina a crer errado, mas o reino nos ensina a crer certo. E quem crê certo, declara certo. Quem não sabe o que crê, não sabe o que falar. Então é refém daquilo que as pessoas falam. Mas todo mundo está dizendo. E aí que todo mundo está dizendo? Eu creio diferente. Eu enxergo diferente. Eu não aceito aquilo que todo mundo aceita, porque eu prefiro ficar com a palavra. Vou repetir de novo. Quem não crer certo, não sabe o que falar. Quem não sabe no que crer, não sabe o que declarar. Então se torna refém do que os outros estão declarando. Diga: eu declaro vida. O decreto que sai da minha boca é de vida.
Eu declaro as lentes da esperança sobre a tua vida. Eu declaro os olhos da fé, olhos espirituais. Eu termino com essa leitura. 2 Reis, capítulo 6, versículo 22. Pastor, me fizeram muito mal, mas tem alguém que te fez muito bem. Pastor, eu fiz muito mal, mas tem alguém que fez o bem e pagou o preço do mal que você fez. Acabou-se as desculpas. Quando eu vou para Jesus, eu acesso a dívida que foi paga. Levaram a mulher que foi pega em adultério. E agora, Rabi, a lei de Moisés manda apedrejá-la. Tudo bem. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando eu li pela primeira vez essa passagem, eu tive essas visões que eu tenho assim, rema da palavra. Eu tive a visão dessa mulher olhando para Jesus, todo mundo indo embora, e ela olhando para Jesus e pensando com ela. Isso é eu que estou conjecturando, tá, gente? Não está na Bíblia. Mas eu fiquei pensando, eu tive essa visão, ela olhando para Jesus e nas ruas assim, de paralelepípedo. E ela olhando para Jesus dizendo, e pensando com ela assim: agora eu me dei mal, porque ele pode não me atacar uma pedra, mas me atacar um paralelepípedo. Jesus poderia atacar pedra. Ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele tinha pecado? Ele poderia atacar pedra, mas ele atacou a pedra? O que ele disse? Vai e não peques mais. Agora minha pergunta é: nós estamos andando como aqueles que estão olhando para Cristo e tendo a esperança? Ou vamos aceitar as lentes da desesperança, do julgamento e da acusação? Eu quero dizer para você que se você estiver crendo na palavra, entendendo que o seu propósito foi desenhado desde a eternidade, você vai poder sempre crer e avançar, entendendo que você está no time daquele que já venceu. Quem está na sua frente? Quem está à minha e à sua frente? Um Deus todo-poderoso que nunca perdeu uma batalha. Diante de tudo o que o Senhor tem nos ministrado, diante de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, a minha pergunta ainda continua: e o que diremos nós? Responda comigo: se Deus é por nós, quem será? Mas 2026, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu falei o livro que é para ler? Reis, capítulo 6. Diz assim: mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Versículo 15. Obrigado. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Escute. Eliseu está com o seu moço, com o seu auxiliar, com o seu servo. E de repente, o moço avista um exército, com carros, com cavalos, com cavaleiros, e eles estavam em dois. O que o moço diz? Ai, meu senhor, que faremos?
Quantos de nós, mediante aos problemas, ou já mediante a tudo aquilo que estamos ouvindo e escutando de 2026, já estamos dizendo: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Quando nós estamos dizendo ai meu Senhor, ai meu Deus, é um sinal que nós ainda estamos olhando com as lentes naturais. Mas olha o que Eliseu disse. E ele disse: não temas. E alguém precisa dizer assim: não temas. Diga para esse irmão: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas espera aí, eles estavam em 2. Tinha um exército. Verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Escute, o moço ainda estava com a lente do desespero. Ele estava sendo paralisado pela sua vista. Nós estamos em menor número. Aí Eliseu está dizendo: sabe de nada. Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Os olhos espirituais do moço se abriram. E quando ele viu, ele não viu só cavalos e carros. Ele viu cavalos e carros de fogo. Pode falar uma coisa? Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais agora, você ficaria assustado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Quantos aqui temem a Deus? Então os anjos do Senhor acampam ao redor do que o temem. Então no mínimo tem 2 anjos para cada pessoa que teme a Deus aqui. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós íamos ver uma multidão de anjos aqui. Tem mais anjo aqui hoje do que gente. Mas o diabo está se levantando. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós não íamos ver só o exército do inimigo, nós íamos ver o exército muito maior de Deus ao nosso favor. Os cavalos de fogo. Não temas, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mediante a todas essas coisas, o que diremos nós? Por favor, responda comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque de pé, por favor, eu quero orar com você. Eu quero olhar com as lentes da fé, da esperança. Eu quero caminhar nessa dimensão da fé, pastor. Eu quero parar de ficar entrando em concordância com aquilo que o mundo está dizendo, com aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu quero parar de me comparar. Eu declaro que nada dessas coisas vão nos afetar em 2026. Eu quero orar com você nessa hora. Ora, si biababa, chequebabas. Chega de viver na terra como se você vivesse a partir da terra. Jesus disse: Pai, eu oro não para que o Senhor tire eles do mundo, porque eles estão no mundo, mas do mundo não são. Mas para que o Senhor fortaleça eles, para que eles vençam o mundo. Nós não podemos viver 2026 com as lentes naturais, entrando em concordância, se comparando. Nós temos que entrar em 2026 entendendo que eu vivo do céu para a terra. Nunca foi da terra para a terra. A terra não tem poder de sarar a terra.
A terra não tem poder de sarar a terra, mas o céu, a presença, a glória de Deus que Deus decidiu colocar dentro de mim e de você, a unção, é o que nos capacita, a autoridade, o poder do alto, para cumprirmos o nosso propósito na terra. Então é a partir do céu para a terra. Vão olhar para você e vão dizer: como pode você estar vendo disso? Você vai dizer: veio dele, é Deus. Só pode ser Deus, não tem outra explicação. Não será da terra para a terra. As nossas lentes serão lentes espirituais, uma ótica por intermédio da fé, a fé na palavra, crendo certo e declarando certo, crendo certo e se movendo certo. 2026 ninguém poderá te resistir. 2026 é o ano da tua casa se converter. 2026 é o ano da depressão ir embora. 2026 é o ano dos vícios serem anulados. 2026 é o ano do casamento de muita gente. 2026 é o ano que muita gente vai gerar filhos. 2026 é o ano que muita gente vai prosperar financeiramente. 2026 é o ano que muita gente vai viver o ministério e a chamada de Deus. 2026, mediante a todas essas coisas, nós vamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Pai, eu oro nessa hora, debaixo da tua palavra, Pai. A tua palavra diz que é o teu Espírito que testifica ao nosso espírito, é o teu Espírito que ministra ao nosso espírito. Que nessa noite, de uma vez por todas, possamos receber a revelação de quem Tu és, Jesus, e receber a revelação de quem nós somos em Ti. Nós temos uma identidade de filho. Nós não podemos mais andar atemorizados, amedrontados, debaixo de um jugo de escravidão do pecado, porque agora nós recebemos a revelação de que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que de uma vez por todas, Pai, essa revelação se torne clara na nossa vida, seja estabelecida na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, entrar 2026 vivendo a partir do céu para a terra, sabendo que tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito, que tudo que nós precisamos para receber a cura, que tudo que nós precisamos para ver a nossa família se entregando, que tudo que nós precisamos para avançar em todo propósito e chamado que o Senhor tem para nós nessa terra, vem do Senhor. Eu te peço nesse momento agora, Espírito Santo, algumas pessoas precisam ter a sua visão espiritual aberta, algumas pessoas precisam ter os olhos espirituais abertos. Eu oro como Eliseu orou pelo moço dele: Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam, Senhor, abra os olhos deles para que eles vejam que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está ao nosso lado do que o que está no lado do inimigo, maior será a nossa vitória do que tudo aquilo que o diabo tem tentado dizer ao nosso respeito. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite. Eu declaro, Senhor, uma mudança de ótica. Eu declaro que as lentes da fé, as lentes da esperança, as lentes da palavra sejam as nossas lentes. Que as escamas caiam por terra, que toda cegueira espiritual cesse, acabe de uma vez por todas. Eu declaro no poder que há no nome de Jesus, que o nosso coração se encherá da Tua palavra, o nosso coração terá a Tua palavra, o nosso coração será um lugar tão cheio da Tua palavra, que a nossa boca confessará o que o nosso coração está cheio, e a nossa boca confessará a Tua palavra, a Tua palavra. Não entraremos em concordância com o mundo, não entraremos em concordância com a narrativa desse mundo. Eu declaro, Pai, que com a nossa identidade em Cristo revelada, nós não nos compararemos mais.
em toda e qualquer situação, em 2026, nós vamos nos lembrar: se Deus é por nós, quem será contra nós? No poderoso nome de Jesus, nós ficamos com a tua verdade e rejeitamos a mentira do inimigo. Nós ficamos com as tuas verdades eternas e rejeitamos as mentiras do inimigo. Se você crê e recebe nessa noite e entra em concordância, diga amém. Diga: eu creio, eu recebo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você crê, dê um aplauso bem forte a Ele. Celebre o nome dEle nessa noite.